Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer uma correção da última atividade e após a correção dessa última atividade eu passarei uma atividade de revisão sobre o fechamento do assunto que a gente está estudando para a nossa próxima avaliação. A primeira questão pedia na verdade que realize o estudo do sinal de cada função. A letra A traz a função f de x igual a 4x menos 2. Bem, nós temos que essa função ela é crescente, porque o termo A é 4 e o termo A é positivo. Então a gente falou que toda vez que nós tivermos o termo A positivo, a função é crescente. Além disso, a raiz dela, para eu determinar, é só pegar e igualar a zero. Então 4x menos 2 igual a zero. Nós teremos que 4x é igual a 2. Pega esse 4, está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a 2 sobre 4. Quando eu pegar e simplificar por 2 em cima e embaixo, então nós temos que x é igual a 1 sobre 2. Bem, se a raiz é 1 sobre 2, então agora dá para a gente fazer o estudo do sinal. Porque essa função ela é crescente. Sendo crescente, nós vamos ter que, para x à direita da raiz, para x maiores do que a raiz, a função é positiva. E para x menor do que a raiz, a função é negativa. Então, desse modo, f de x vai ser maior do que 0, para x maior do que 1 sobre 2. F de x vai ser igual a 0 exatamente na raiz. E f de x vai ser menor do que 0 para x menor do que 1 sobre 2. A letra B traz a função g de x igual a 2/3 de x mais 6. Essa função ela também vai ser uma função crescente, porque o termo A dela é 2/3. 2/3 é positivo. Para encontrar a raiz dela, eu pego e igualo a 0. Igualando a 0, passo o 6 para o outro lado com o sinal trocado. Então, 2/3 de x é igual a menos 6. Faz produto dos meios pelos extremos. Então, 2x é 3 multiplicado por menos 6, que vai dar menos 18. Passo 2 dividindo. Então, x é menos 18 dividido para 2. Logo, x é igual a menos 9. Bem, eu tenho a raiz que é menos 9. Eu já sei que a função é crescente, porque o termo A é positivo. Então é só lembrar que à direita da raiz a função será positiva, à esquerda da raiz a função será negativa. Então nós vamos ter que a função será maior do que 0 para x maior do que menos 9. Ela vai ser igual a 0 para x igual à raiz. E ela vai ser negativa, menor do que 0, para x menor do que menos 9. A letra C. Eu tenho a função h de x igual a 7 menos x. Do mesmo jeito, essa função ela é decrescente, porque o termo a, que é quem multiplica o x, é menos 1. Para eu calcular a raiz dela, eu igualo a 0. Então, 7 menos x igual a 0. Vai ficar menos x igual a menos 7. Cancelo os menos, logo x igual a 7. Desse modo, então, como a função é decrescente, eu tenho agora a situação contrária. A função é positiva à esquerda da raiz e é negativa à direita da raiz. Então nós temos que f de x é maior do que 0 para x menor do que 7. F de x é igual a 0 para x igual a 7. E f de x é menor do que 0 para x maior do que 7. A letra D, a função m de x igual a x sobre 2. Essa função ela é crescente porque o termo A é 1 sobre 2, ele é positivo. Além disso, a raiz dela eu vou pegar e igualar a 0. Então vai ter que x é igual a 0. Como a função é crescente, é aquele esquema que a gente já sabe. A direita da raiz é positiva, a esquerda da raiz é negativa. Então f de x é maior do que 0 para x maior do que 0. F de x é igual a 0 quando x for igual a 0. E f de x é menor do que 0 para x menor do que 0. A segunda questão. Faça o estudo do sinal de cada função afim representada no gráfico. Na letra A, nós temos aí um gráfico de uma função decrescente. E aí, como a gente pode observar, pelo gráfico a gente já sabe que ela é decrescente e que a raiz dela, que é onde ela corta o x, é menos 4. Então é só observar o gráfico e já escrever então o estudo do sinal. Como a gente pode perceber, a função é positiva à esquerda do menos 4. Então f de x é maior do que 0 para x menor do que menos 4. F de x é igual a 0 para x igual a menos 4. E f de x é menor do que 0 para x maior do que menos 4. A letra B, também bem simples, só que eu tenho que tomar cuidado.
Essa letra B, ela não me traz uma função do primeiro grau. Ela me traz uma função constante, f de x igual a 3. Como aí é uma função constante, ela vai ser sempre positiva. Vai ser sempre maior do que zero, porque ela vai ter sempre o seu valor igual a 3. Então, desse modo, f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. A letra C, eu tenho o gráfico de uma função crescente, só que aí eu tenho um problema. Para que eu faça o estudo do sinal dessa função, é imprescindível que eu descubra quem é a raiz dela. A raiz é onde o gráfico corta o eixo x, nós não temos esse valor. O que nós vamos ter que fazer? Inicialmente eu tenho que descobrir que função é essa aí, que função do primeiro grau é essa. Para descobrir a função, nós podemos perceber que o termo b dela é 4, porque o gráfico da função corta o eixo y no 4, e além disso a gente percebe pelo gráfico que quando x é menos 5, o y é menos 1. Então f de menos 5 é menos 1. Pega esses valores, substitui aqui na forma geral da função do primeiro grau, vai ficar f de menos 5 é igual a vezes menos 5 mais o b que é 4. f de menos 5 é menos 1, é igual a vezes menos 5 mais 4. Faz aí letra de um lado, número do outro. Então a vezes menos 5 dá menos 5a, joga para o começo com o sinal trocado. Isso aqui é igual a 4, o menos 1 joga para o segundo membro também com o sinal trocado, 4 mais 1. Logo, 5a é igual a 5. Portanto, a é 5 dividido para 5, que é 1. Bem, se o termo a é 1 e o termo b é 4, então já dá para eu montar a função. Vai ficar a função f de x igual a 1 vezes x mais 4. Ou seja, f de x igual a x mais 4. Para que eu descobri quem é a função? Porque eu tenho que determinar a raiz dela. Então, pega x mais 4 igual a 0. Logo, nós vamos ter que x é igual a menos 4. Isso é o valor da raiz. Como a função é crescente, à direita da raiz a função é positiva, à esquerda da raiz a função é negativa. Então, vamos lá. F de x vai ser maior do que 0 para x maior do que menos 4. F de x é igual a 0 para x igual a menos 4. E f de x é menor do que 0 para x menor do que menos 4. Está aí então já feito o estudo do sinal da função. A letra D, nós temos aí outra função crescente, e essa função ela nem me diz onde ela corta o eixo y, nem onde ela corta o eixo x. Mas ela me diz duas imagens. Ela me fala que a imagem do 3 é 5 e a imagem do menos 1 é 3. Por essas duas imagens, dá para a gente observar, dá para a gente montar a função. Como? Se a imagem do 3 é 5, então pegue aí a lei geral de formação da função e no lugar do x coloque 3. Vai ficar f de 3 igual a vezes 3 mais b. Só que f de 3 é 5, então fica 5 igual a 3a mais b. Só invertendo aí as posições das letras, eu tenho que 3a mais b é igual a 5. Por outro lado, se eu sei que a imagem do menos 1 é 3, então pegue de novo a função, f de menos 1 é a vezes menos 1 mais b. Como f de menos 1 é 3, então 3 é igual a vezes menos 1 dá menos a mais b. Jogando letra para o começo e número para o final, então eu tenho que a menos b é igual a 3. Com estas duas funções eu monto esse sistema. Para resolver esse sistema eu posso fazer, por exemplo, o método da soma. Quando eu somar, eu vou cancelar o mais b com o menos b. 3a mais a dá 4a, igual a 5 menos 3 dá 2. Se 4a é igual a 2, então a é 2 sobre 4, que quando eu simplificar, a é 1 sobre 2. Se o a é 1 sobre 2, eu vou pegar agora esse valor e substituir em uma das equações acima. Vou substituir na equação de baixo, a menos b igual a menos 3. Como a é 1 sobre 2, então 1 sobre 2 menos b é igual a menos 3. Jogo 1 sobre 2 para o outro lado com o sinal trocado, então menos b é igual a menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 3 menos 1 sobre 2, esse menos 3 ele é equivalente a menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá menos 7 sobre 2. Portanto, menos b é menos 7 sobre 2, que quando eu trocar o sinal de todo mundo, b é igual a 7 sobre 2. E aí, claro, eu posso montar a função. A função vai ser f de x igual ao a, que é 1 sobre 2, vezes x, mais o b, que é 7 sobre 2. Resolvendo, na verdade só montando,
1 sobre 2 vezes x dá x sobre 2, mais 7 sobre 2. Então, a função f de x igual a x sobre 2, mais 7 sobre 2. Para que eu montei a função? Porque eu tenho que encontrar a raiz dela. Então, a raiz dela é igual a 0. Vai ficar, então, x sobre 2 igual a menos 7 sobre 2. Quando eu cancelar os denominadores, x igual a menos 7. Portanto, a raiz dessa função é menos 7. E aí eu posso fazer o estudo do sinal. Como a função é crescente, a direita do menos 7 ela é positiva, a esquerda do menos 7 ela é negativa. Portanto, f de x é maior do que 0 para x maior do que menos 7. F de x é igual a 0 para x igual a menos 7. E f de x é menor do que 0 para x menor do que menos 7. Terceira questão. Resolva, no conjunto dos números reais, cada uma das inequações. A letra A, x mais 1 maior ou igual a 3. Como a gente viu na semana passada, resolver a inequação do primeiro grau é bem simples, é só fazer letra de um lado e número do outro. Então vai ficar x maior ou igual a 3 menos 1, portanto x maior do que 2, maior ou igual a 2. Logo, o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. A B, x mais 4 sobre 3 menor ou igual a 0. Façamos do mesmo jeito. X mais 4 sobre 3 menor ou igual a 0. Quando eu fizer, por exemplo, um produto por 3 dos dois lados da igualdade, vai ficar x mais 4 menor ou igual a 0. Portanto, passo o 4 para o outro lado, x menor ou igual a menos 4. Logo, o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 4. A letra C, 5 menos 2x menor do que 6. Fazendo a letra de um lado e número do outro, eu terei que menos 2x é menor do que 6 menos 5, logo menos 2x é menor do que 1. Como eu tenho um menos no começo da desigualdade, eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Vai ficar 2x maior do que menos 1. Passo o 2 dividindo, portanto x é maior do que menos 1 sobre 2. De modo que o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1 sobre 2. A letra D, 13 menos x maior do que 5 mais 3x. Do mesmo jeito, façamos letra de um lado e número do outro. Então fica, a partir dessa operação, menos x menos 3x maior que 5 menos 13. Menos x menos 3x dá menos 4x, maior que 5 menos 13 dá menos 8. Como tem menos dos dois lados da desigualdade, eu vou pegar, trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Fazendo isso, fica então que 4x é menor do que 8, passo 4 dividindo, então x é menor do que 8 dividido para 4, logo x menor do que 2. E, portanto, o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2. Quarta questão. Dada a função f de x igual a 2k menos 8, que multiplica o x, mais 7 vezes k mais 1, determine quais valores de k a função é. Na letra A, crescente. Nós sabemos que quem determina se a função é crescente ou decrescente é o termo A. O termo A é quem multiplica o x. Então, se nós temos multiplicando x 2k menos 8, essa função será crescente quando 2k menos 8 for maior do que 0, porque o termo A será maior do que 0. Se 2k menos 8 é maior do que 0, então 2k é maior do que 8, passo 2 dividindo, então k é maior do que 8 sobre 2, logo k é maior do que 4. Portanto, para qualquer valor de k maior do que 4, a função é crescente. A letra B, decrescente. Daria para a gente fazer a letra B só na lógica. Se para k maior do que 4 a função é crescente, logicamente para k menor do que 4 a função é decrescente. Mas eu aproveitei e fiz os cálculos também. A gente sabe que para a função ser decrescente, o a tem que ser menor do que 0, tem que ser negativo. Então 2k menos 8 tem que dar menor do que 0. Logo 2k tem que dar menor do que 8. Passo 2 dividindo, então o k tem que dar menor do que 8 dividido para 2, logo o k tem que dar menor do que 4. Logo, a função será decrescente se o k pertencente aos reais for tal que k é menor do que 4. Quinta questão. O gráfico apresenta a temperatura registrada em certa região. Você tem um gráfico da temperatura em função do horário, isso registrado em uma cidade. Vamos lá. A letra A. Entre quais horários foram registradas essas temperaturas? Como a gente pode observar no gráfico, o horário só vai de 2 às 8 horas.
Então isso dá para a gente perceber apenas analisando o gráfico e responde a letra A. A letra B, em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius? A temperatura atingiu 0 graus Celsius quando ela cortou o eixo X, que é o eixo do horário. E ela cortou o eixo X às 4 horas. Então a gente percebe que a temperatura foi de 0 graus Celsius às 4 horas. A letra C, entre quais horários a temperatura registrada foi abaixo de zero e acima de zero. Abaixo de zero, como a gente pode perceber, a temperatura ficou entre 2 e 4 horas. E acima de zero, que é acima do eixo X, acima do eixo do horário, nós temos uma temperatura registrada de 4 às 8 horas. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Daqui a pouco eu retomo com uma atividade para vocês fazerem e treinar melhor este assunto. Até mais.